Vamos lá, pessoas, apometria, né, e frequência mental, né? O que acontece num trabalho de apometria, né? Ou qual que é a função, né, do apometra, né? Uma das, né? Quando é uma apometria feita diretamente, né, conduzida, que existem formatos, né, diferentes, mas no caso, quando você está ali com o consulente diretamente à sua frente, isso tanto pode ser num processo, num trabalho online, quanto pode ser num trabalho presencial. A principal função do apometra, para que o trabalho aconteça, é justamente conseguir fazer um trabalho de sincronização, né? E aí a gente pode dizer que é uma sincronização do campo mental, né, ou simplesmente uma sincronização do campo do apometra com o campo do consulente. Ou a gente pode, enfim, interpretar, né, que é um processo de harmonização, aonde quem está sendo trabalhado, né, a pessoa que está sendo acessada, é acessada por um campo, né, o campo do apometra, que vai entrar e fazer esse trabalho de regulação, né, ou ativar o processo de autorregulação, né, do consulente. E aí vem aquela observação. Ah, mas o que isso vai produzir, né? Como isso é produzido? Primeiro, a gente pode dizer que para se chegar nesse termo, né, algo que é bem comum no trabalho com apometria, é também a gente regular o processo respiratório, né, do consulente. E que, de acordo com o conhecimento do apometra, né, se for alguém que trabalha com processos de breathwork, né, respiração profunda, né, consciente, se for, enfim, um trabalho, né, pelo menos mínimo, né, que o apometra precisa entender, é o trabalho de visualização consciente, né, mesmo que ele não domine a respiração, né, o ideal também seria manjar um pouco de meditação ativa, mas isso não vou dizer que seja um processo obrigatório, mas tudo isso faz parte do trabalho de apometria. E aí a pergunta é, tá, mas o que o consulente ganha com isso? Bom, vamos entender o seguinte: quando você respira de forma consciente, o que acontece? Você acelera ou desacelera as suas ondas cerebrais. Então, se você está em estado beta, né, se está muito ansioso, muito pilhado, se, você tá, né, se a pessoa está muito agitada, né, a respiração vai ajudar a pessoa a desacelerar. A pessoa que desacelera, ou seja, a pessoa que sai do estado de ansiedade para um estado de equilíbrio interno, né, um estado, a gente pode ter um estado de coerência. O que acontece? Ela entra numa frequência onde pensamento obsessivo ou obsessores, né? Ela entra e sai de uma frequência onde linhas de tempo relativas a vidas passadas ou mesmo a vidas futuras, se for o caso, né? Podem ser desconectadas. Ela entra num estado onde a percepção dela em termos de interação muda. E aí vem aquela questão, tá, mas aí se o apometra já me ajudou com isso, qual que é o trabalho do apometra? O trabalho do apometra também vai se somar aí quando a frequência, quando o campo eletromagnético, né, e aí do apometra, né,
entra em ressonância, quando os dois campos de quem está sendo atendido e de quem atende, né, do consulente e do apometra, entram em ressonância, e aí há uma permissão para isso, já falando também, inclusive, do campo espiritual, o que vai acontecer é que a hierarquia espiritual de um vai interagir com a hierarquia espiritual do outro, e isso vai abrir uma percepção de correção dos campos, correção das memórias. E quando a gente fala de correção dessas memórias, ou de expansão de consciência do acesso a essas memórias, o que isso também vai fazer? O que isso vai trazer? Falando aqui no outro termo, isso vai abrir para a gente começar um trabalho de neuroplasticidade, aonde a pessoa que está sendo trabalhada na apometria, ela começa a modular, ela tem uma modulação dos seus neurônios, do seu campo eletromagnético. E essa modulação, à medida que é trabalhada, né, e à medida que é expandida, ou não, né, mas vamos partir do pressuposto que sim, à medida que isso ocorre por meio do apometra, o que vai acontecer aí? Essa pessoa abre um registro ou um conjunto de registros de memória mais positivos, mais significativos, mais válidos, mais interessantes e pertinentes, para que, desta forma, ela também se desligue, né, desses registros de onda de ansiedade, de desespero, de abandono, de rejeição, ou de falta de prosperidade, ou, enfim, seja lá patavilhas do que for, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa começa a ter consciência que ela pode viver de uma forma mais equalizada, de uma forma mais harmônica, e que ela pode olhar para outros campos e outros conjuntos de possibilidades na vida dela, o trabalho de apometria, e até também, lógico, a gente pode adicionar aí também o trabalho de autoapometria, quando a gente passa a ter consciência de que a gente pode se trabalhar, e aí lógico que isso vai entrar N elementos dentro disso, não só a respiração, mas quando a gente consegue fazer essa equalização, automaticamente isso também abre espaço para que as hierarquias espirituais, para que as nossas percepções do campo sutil, para que elas aumentem. E mesmo que você não tenha essa leitura, mesmo que você não tenha acesso a esse campo espiritual, mesmo que você não veja entidades, ou não sinta, ou não tenha visão de vidas passadas, vidas futuras, ou enfim, seja lá o que for, né? O que interessa, falando pelo menos do mais, digamos, do mais objetivo possível, e é cientificamente comprovado, é que quando você altera, né, quando você abre a neuroplasticidade, quando você se permite entrar em percepções onde você consegue mudar a sua visão, onde você consegue sair de paradigmas, onde você consegue quebrar, vamos dizer, limites, muitas vezes autoimpostos pela Matrix, né, ou seja, pelo sistema social, e aí você sai do sistema de sobrevivência, né, para viver num sistema, né, ou seja, quando o sistema simpático, né, o sistema nervoso simpático está muito ativo, você sai disso e consegue modular a sua consciência com um pouco mais do parasimpático, o que acontece? A sua consciência, ela expande. E essa consciência expandida vai fazer com que você naturalmente quebre padrões. O que a apometria vai agregar nessa quebra dos padrões, junto com a neuroplasticidade, é justamente você também não reverberar mais em linhas de tempo, em realidades paralelas, ou, enfim, se a gente falar aqui espiritualmente, né, até falando em nível de energia umbralina, né, informações mais pesadas, esses processos, né, com uso de floral, aromaterapia, enfim, né,
E outros tantos elementos, quando a gente consegue juntar tudo isso e fazer um processo de direcionamento do trabalho, automaticamente as pessoas, mesmo que façam apometria 1 ou 2 vezes por ano apenas, né? Mas isso já vai trazer para o campo de percepção dela um outro entendimento a respeito do que ela está fazendo, do que ela está vivendo, de como ela está experienciando a vida dela. Então, a gente pode dizer que, se pelo menos, olha, eu posso dizer com alguma tranquilidade, se a gente faz um trabalho de apometria a curto prazo, né, assim, uma, 2 sessões em 30 dias, você já tem um resultado. De alguma maneira, você já gerou uma alteração, né? E lógico, quando a gente faz um trabalho mais intenso e de 3, 4 meses, né? E aí, lógico, juntando todos esses elementos, todas essas ferramentas e com um objetivo, né, de trazer consciência, a gente pode dizer, sim, num trabalho de 3 a 4 meses, você vai ter um resultado significativo e até profundo, lógico, de pessoa a pessoa, de caso a caso, e, no mínimo, a gente vai ter auxiliado aí nesse processo, ainda que a gente possa questionar se a gente alcançou ou não alguma coisa a nível espiritual, mas, no mínimo, o trabalho de neuroplasticidade, o trabalho de consciência da mudança de ondas beta para ondas alfa vai ter acontecido, né? E, lógico, numa medida mais profunda, a gente vai dessas ondas alfa, a gente ainda provavelmente vai descer para ondas teta, né? Pode acontecer, sim, né? Não é tão mais rápido, não é tão mais constante, mas a gente consegue chegar nesse nível se a gente tem vários elementos englobando o trabalho, e isso com certeza vai fazer com que até a sua percepção do que é espiritualidade mude, e a gente pode dizer que com muita convicção, né? A gente chega em estados de percepção, em estados meditativos, em estados de conexão profunda com a vida, e isso requer elementos muito, muito simples, mas exige um direcionamento, uma orientação para isso. Só que depois que a gente segue essa orientação, alcançar esse lugar é muito mais constante, muito mais fácil. E, obviamente, se a gente desenvolve a neuroplasticidade a partir daí, é óbvio que mesmo que você não tenha nenhum quilate de espiritualidade, entenda que você não tem nada a ver. Inclusive, pode ser uma pessoa extremamente cética. Ótimo, você vai perceber que a sua capacidade de pensamento mudou. E isso simplesmente é ótimo, porque a partir dali a sua vida, né, é outra, e a sua autorresponsabilidade, a sua autoconsciência, né, a sua interação com a existência e a vida mudam. E isso é o trabalho de apometria. Isso é que deveria ser o verdadeiro trabalho de apometria, né? Que é trazer bem-estar para as pessoas. Ponto. Então, também é possível alcançar isso com o trabalho de autoapometria, né? Se você sentiu interesse, enfim, se você gostou dessa explanação, a gente está agora, nesse mês, soltando um e-book, né? E aí, se gostou, enfim, a gente deve estar pondo o link aqui para o acesso, para venda, né? E se gostou também desse conteúdo, quer entender um pouco mais do trabalho com apometria, autoapometria, na verdade, né? Tem alguns outros vídeos aqui relacionados a essa temática, a gente ainda vai falar bastante disso. E se sentiu chamado também, quiser marcar um atendimento, enfim, lógico, estamos aqui para isso, né? Vem com a gente, né? E por agora, bom dia, boa tarde, boa noite.